O objetivo do nosso projeto, né, surgiu a partir de uma parceria de dois profissionais, sou eu, que trabalho com medicina da dor, e a Cinti, que trabalha também com um tratamento da dor, né, através do movimento. São dois caminhos que se cruzam e têm que andar juntos para que o tratamento da dor funcione. Por isso surgiu esse projeto nosso educacional, para trazer informações para as pessoas, né? E hoje a gente começa, graças a Deus, com muito empenho, muita alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Na verdade, você vem de uma área que é a área médica e eu sou da educação física. Quando eu fiz a pós em dor no Einstein, eu fiquei assim, onde eu vou usar isso, né? Porque pra gente é muito difícil a gente ter esse entendimento há 6 anos atrás que a gente faria essa ferramenta ser uma ferramenta importante hoje na minha atuação. E quando eu te conheci, que você veio aqui no estúdio me procurar, eu fiquei feliz porque assim é muito bom quando a gente tem duas pessoas que entendem o tratamento de dor. Porque eu falo sempre assim, Daniel, da dor todo mundo entende, mas a essência ali de você estudar, de você se preparar para fazer um atendimento humanizado, diferenciado, olhando para aquele paciente de uma maneira muito específica, a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado. E aí eu fiquei feliz quando você veio aqui, porque eu precisava disso, eu precisava desse profissional médico para que ele pudesse, junto comigo, entender esse processo. E eu acho que essa casadinha, ela já teve bons resultados no passado com pacientes suas, mas eu acho que agora, com esse trabalho educacional, que a gente sabe que isso é importantíssimo dentro do tratamento da dor, eu acho que a gente vai ajudar mais pessoas ainda a ter uma qualidade de vida, sendo um paciente que tem uma dor crônica ou uma dor aguda. Sim, direta e indiretamente, né? É, Para quem ainda não sabe, o nome do nosso projeto é Dor Tem Solução, Movimento e Medicina em Ação. só isso. A gente vai fazer a primeira live hoje com o tema Quem tem dor precisa de repouso? Eu acho que é a maior dúvida de todas as pessoas que aparecem lá, pelo menos para mim. Hoje mesmo teve um caso de uma moça com lombalgia há anos. Não faz exercício porque acha que a dor vai piorar. Ela fala assim: ah, quando eu subo escada, a dor piora. Quando eu caminho, a dor piora. Então não vou fazer exercício nenhum. Acho que essa live de hoje vai ser o início, o pontapé inicial bom para a gente desmistificar esse tema. Dor nenhuma, né, Daniel? A gente tem que deixar isso muito claro. Tirando algumas dores que são bem mais específicas, eu falo muito da dor torácica, que é uma dor que a gente tem que investigar mais, mas a dor musculoesquelética, ela não se justifica não se fazer atividade física. Eu uso sempre um termo aqui com os meus alunos, que a gente tem uma farmacinha dentro do nosso corpo, mas essa farmacinha precisa ser acionada. Então, Uhum. o exercício, preciso fazer repouso? Não, não preciso fazer repouso. Na grande parte das condições, a gente pode ter aí o exercício como um excelente analgésico para esse quadro doloroso. Sim, falando de dores crônicas em geral, acho que quase todas se beneficiam pela reabilitação de forma geral. Só aquelas dores agudas de trauma, de entorse, de fratura, que aí pós-operatório, que aí precisa realmente fazer um repouso, Sim, às vezes até absoluto, né? sim, sim. Repouso absoluto, para quem não sabe, é aquele que a pessoa fica imobilizada realmente, não pode mexer aquele membro. Mas em geral, repouso relativo e para dor crônica em geral, repouso, ó, contraindicado. É horrível. É Contraindicado. horrível. No início, né, as pessoas sentem, isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes. Eles me questionam, ah, mas eu não vou sentir dor? Eu falo para eles assim, o senhor já sente dor, não sente? Qualquer pessoa que vai fazer uma academia, que vai fazer qualquer exercício, normalmente, naturalmente, sente algum tipo de dor. Porque você está ativando ali um músculo, isso gera Sim, microlesões, então isso gera um pouco de dor. No início vai ser um pouco desafiador, vai ser um pouco difícil. A gente entra com os tratamentos, né, lá do meu consultório em geral, para amenizar essas dores iniciais, controlar bem, trazer ela bem para baixo, para aí sim estimular essa pessoa a fazer o que ela precisa fazer a longo prazo, que é a reabilitação, que vai manter ela por mais tempo com menos dor, né? Eu até falo assim, nosso objetivo não é, com o tratamento da dor crônica, eliminar por completo, é controlar o máximo possível. Às vezes a gente consegue eliminar por completo. Assim como tratamento de pressão alta precisa de remédio pro resto da sim, isso vida. aí. Tratamento de diabetes precisa de remédio pro resto da vida. Tratamento da dor crônica também precisa de tratamento pro resto da vida. Isso pode ser feito com medicação, pode ser feito com a reabilitação de diferentes maneiras, né? Eu falo assim, Daniel, quando eu falo com meus alunos, e aí eu sempre uso a palavra o médico nesse momento tem que andar de mãos dadas. E o paciente entender que precisa do médico. Porque quando você gera uma analgesia medicamentosa, eu tenho mais facilidades para trabalhar, porque Sim. ele tem um conforto. Então, ali eu consigo fazer com que aquela musculatura
que já está com uma memória de dor muito intensa e que gera um desconforto e até uma cinesiofobia, quando ele tem uma analgesia medicamentosa, para mim fica mais fácil trabalhar. Por isso que não Uhum. dá para desassociar o seu trabalho e o meu trabalho. E eu sempre falo com os alunos, eu preciso primeiro do que o médico me traz de informação para que eu possa trabalhar de maneira segura. Porque essa segurança que vocês vão me dar com a medicação ou com alguma terapia que necessite ser um pouco mais invasiva, eu não vou fazer. O meu papel enquanto profissional de educação física é fazer com que aquela máquina, esse corpo que talvez está parado, ou com movimentos mais inibidos, ou encurtamentos por conta do quadro de dor, a gente consiga restabelecer. A sua ajuda, enquanto médico, ela é essencial para que eu possa fazer esse trabalho de maneira efetiva. Com certeza. Para quem já me acompanha e já sabe um pouco sobre esse trabalho, né, de maneira geral, no tratamento da dor, o que que a gente tem? A gente tem um bloqueio de nervos, nervos que transmitem a dor, né? Eu explico assim para o paciente. Tem um interruptor da tua parede, a gente não aciona ele e liga a luz. Se a gente desligar ele temporariamente, a gente não vai conseguir ligar a luz. Então, fazendo um bloqueio nesse nervo, a gente interrompe essa transmissão e, com isso, quando voltar, tende a voltar menos intensa. Esse é o primeiro ponto, né? Terapia de ondas de choque também é importantíssimo, principalmente para dores musculoesqueléticas. Então, muitas pessoas confundem aquele choque elétrico mesmo que se dá através da fisioterapia, mas é Aham. muito superficial. É aquele que fica só na pele ali, né? Terapia de onda de choque, ela aprofunda 4, 5 centímetros, promove desinflamação, regeneração, promove com que o corpo faça o trabalho de desinflamar e reduzir a dor. O próprio corpo trabalha para se melhorar. Além disso, infiltrações em geral, que na maior parte das vezes não são corticoide. Uma coisa importante que eu queria trazer, inclusive, dessa informação, que muitas vezes o Eu ia te corticoide é pedir excelente para para você falar controlar sobre isso. a dor, porque a dor é a consequência. Mas o corticoide ele não trata a causa principal, que geralmente é o quê? É um enfraquecimento ligamentar, um enfraquecimento muscular, é uma inflamação crônica. O corticoide ele vai ser excelente para tratar ali aquela inflamação, mas ela não atua no problema. Eu faço o Isso. tratamento com infiltração, mas de medicação que não é corticoide. Para fazer o quê? Justamente promover desinflamação, mas regeneração parcial, óbvio, né? Não tem como a gente trazer aquele órgão lesionado para Sim, antes da lesão, a gente recupera um pouco, mas sim. principalmente faz um reforço naquele lugar, principalmente em tendão e ligamento. Eu trato muito ombro, lombar, joelho, faço muita proloterapia, tenho certeza que você conhece, o pessoal do Sim, Einstein me ensina é, bem isso. Demora um pouco mais, mas a é. gente trata a causa do problema, que é o principal. O foco principal tem sempre que ser na causa. E o movimento, da mesma maneira, também trata a causa do problema, né? Na verdade, Daniel, muitas pessoas me perguntam aqui no estúdio tempo de tratamento das suas terapias. Porque às vezes as pessoas ficam assim, quanto tempo? Eu falo no exercício que é muito relativo isso. A gente Sim. tem um período de adaptação, que o organismo ele se adapta àquele exercício, e aí pode ser que algumas pessoas elas tenham uma resposta muito mais rápida, outros podem não vir a ter. No seu caso, a gente tem como. Eu acredito que você também não tenha como dar um posicionamento de quantas sessões ou o que vai ser feito, em quanto tempo. Como que é um pouquinho desse seu trabalho para a gente entender? Para casos de dores musculoesqueléticas em geral, falamos aí de ombro, lombar, joelho, quadril, tem uma média de tratamento que varia de 2 a 3 meses de acompanhamento, onde eu divido, né, as sessões conforme o paciente consegue ir no consultório fazer. São, em média, 4 ou 5 idas de algumas sessões de tratamento que a gente faz em cada ida dessa, né? E depois disso também tem uma revisão, né? E um acompanhamento a longo prazo, 6 meses, um ano, para que isso também não se perca e o paciente continue com seus hábitos, às vezes errados, né? E piore novamente. Então, eu Aham. acho importante também esse acompanhamento a longo prazo. Até para a gente saber também como é que foi o nosso trabalho. Eu gosto disso, de ter esse acompanhamento a longo prazo. Então, em média, um tratamento regular aí, 2 a 3 meses, com algumas idas ao consultório. E bate muito próximo ao nosso trabalho com o exercício, né? Porque é o tempo que a Exatamente, gente tem para a gente também trabalhar com esse indivíduo e conseguir uma resposta ótima. Então, se a exatamente. gente pensar, como eu falei no início, a gente fazendo uma casadinha, né? Desse trabalho, da sua parte, da medicina
e do movimento, a gente consegue fazer com que esse indivíduo ele tenha uma qualidade de vida melhor, sendo uma pessoa que tem uma dor crônica. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui que dor crônica é um caso de saúde pública, é um problema gigantesco a nível mundial Sim. e às vezes ela é muito negligenciada, né, Daniel? Eu falo que a escuta do paciente com dor, ela tem que ser uma escuta muito é, humanizada, entendendo que aquela dor ali é uma dor que ela é subjetiva. Muitas vezes a gente vai olhar um exame, a gente vai falar que aquela dor não é tão intensa assim, mas que o Sim. paciente ele tem, isso é individual. E a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa ter uma escuta ativa para que a Empatia, gente e a empatia, né? Porque quando a gente não sabe o nível de dor do outro, apesar da gente ter inúmeros protocolos para avaliar, mas ela é muito subjetiva. Ela é muito subjetiva. Você já deve ter pego, eu já peguei vários pacientes com lesões muito pequenas, mas com um nível de dor muito alto. E o inverso, né? Lesões até graves e que a gente consegue ter uma estrutura muito bem de movimento ou um nível de dor muito baixo. sim. Isso é muito importante, eu acho, da gente enquanto profissional, e eu faço muito aqui no estúdio a escuta ativa. Eu gosto de fazer uma avaliação, eu gasto quase 1h30 para entender, né, o que esse aluno, paciente está fazendo, para que a gente possa realmente ter efetividade, tanto no meu trabalho quanto no seu trabalho. O nosso paciente aluno, ele precisa entender que o exercício ele é excelente, mas eu preciso desse trabalho seu, enquanto médico da dor, para que a gente possa efetivamente dar a ele uma condição de vida melhor. Porque viver Sim. com dor não é uma coisa que é legal. Não dá para a gente falar que eu tenho uma lesão e tenho dor e é assim mesmo. Isso não existe, E a gente ouve né? muito isso aí, né? Que, fui em tal profissional, fui em tal pessoa e ele falou que a dor é assim mesmo, que não tem jeito. Eu ouço muito isso porque É, infelizmente, as pessoas chegam em mim ainda como uma das últimas opções ou recursos, né? Se tivesse vindo é. antes, teria como recuperar muito mais fácil. Às vezes já passou por tudo quanto é tipo de uso de medicação, até de intervenção. Chega até em final de linha, né? Não tem muito mais o que fazer. Às vezes falta isso aí, essa busca mais imediata, né? E você falou dessa questão da casadinha de 2 ou 3 meses. Eu falo exatamente isso. A gente vai começar seu tratamento hoje. Quando eu identifico que é na maior parte das vezes essa necessidade imediata de entrar com um exercício, com um movimento, eu falo, você precisa começar junto com o tratamento que a gente vai fazer. Isso aí. Porque senão a eficácia dele a longo prazo vai ser menor. E eu falo para a pessoa, e aí a gente tem que jogar um pouco a responsabilidade também, né? É uma escolha que você vai fazer. Tudo é escolha. Assim como você está escolhendo se tratar, você precisa escolher começar o exercício. Tirar a tua preguiça de lado e correr atrás. É que, na verdade, Daniel, eu não sei se você passa por isso, mas aqui eu passo muito o quê? Ah, eu não quero sentir dor. Eu quero é isso. Mas não querer sentir dor envolve outras questões. No meu caso, é você ver uma estrutura que está sem força muscular, uma estrutura que ela precisa de um alinhamento, de um alongamento, de um trabalho de mobilidade. Então, são diversas coisas que você avalia dentro de um indivíduo e que você observa que não é só tirar a dor ou diminuir a dor, mas ele precisa de fortalecer, equilibrar estruturas musculoesqueléticas que às vezes umas estão mais inibidas e outras estão mais ativas. Tudo isso a gente tem que olhar. E aí, eu com um mês vou melhorar? A gente não tem como falar, né? E eu sempre brinco que a gente hoje, eu estudo muito a neurociência, você sabe disso, e a gente já viu que a gente pode aprender, a gente pode melhorar até enquanto a gente estiver vivo. No caso da dor, é como se a gente fizesse, eu falo com meus alunos que eu estou ensinando eles novamente a fazer o movimento. Porque a gente começa a arrumar, eu falo que a casinha está desarrumada, então vamos arrumar a casinha? E esse tempo de arrumação, ele é muito individual. Às vezes a gente gasta um tempo maior, às vezes a gente com um diálogo ou com a própria avaliação, eu já percebo que o aluno ele consegue perceber o que ele está fazendo que pode estar potencializando a dor. Eu acho que é muito importante, né, a fala, o diálogo, porque esse paciente ou aluno ele vai entender aonde ele pode se ajudar, mas o que você falou é fantástico. Eu vou ajudar, você vai ajudar, mas o aluno precisa querer. Sim, Ele é a peça-chave nesse processo quando a gente fala de tratamento de dor, que ele precisa querer, né? E sim. querer muitas vezes tá num mar que é um mar meio perturbado, meio mexido, né?
porque a gente vai mexer em estruturas que estão muito fragilizadas. Então, acho que é isso que a gente precisa pensar bem. Eu não sei você, mas eu gosto muito de entender as coisas que me cercam, principalmente para tomar alguma decisão, né? Ah, vou fazer tal prática de atividade física, ou vou ler esse livro aqui. Por que que eu vou ler esse livro? Ou por que que eu vou... Então eu gosto de entender o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo. E essa questão da gente educar os pacientes, né? O porquê que ele está fazendo isso, qual é o caminho certo, acho que é o principal. Eu perco não, né? Invisto A muito gente tempo investe. nisso dentro do próprio consultório, né? Tentando explicar para a pessoa e convencer ela de que é o melhor, porque o que ela mais ouve é o inverso, né? E É o inverso. é um trabalho difícil de ser feito. Eu espero que com isso que a gente está fazendo e desenvolvendo aqui, esse trabalho se torne mais divulgado, né? E até mais simples de a gente conseguir conversar com a pessoa que está na nossa frente, né? E ajudar ela de maneira mais efetiva. Acho que o principal é esse. Eu sempre digo, Daniel, que a gente, quando o nosso paciente, aluno, quando eu falar paciente, aluno, você vai entender. Quando ele tem essa educação em saúde, que eu falo que é educação em saúde e educação em dor, fica muito mais fácil para a gente. Porque quando ele entende todo o processo, quando você falou aí, a gente investe um tempo nosso para a gente poder ter uma efetividade no trabalho, porque não tem muito mistério, né? Eu costumo dizer que eu não invento a roda, não invento. Mas a gente sabe exatamente o caminho a seguir com aquele indivíduo quando a gente avalia. Então, Sim. isso fica mais fácil. Eu peguei uma paciente essa semana que ela tem uma dor lombar crônica e ela reclamou comigo porque estava fazendo exercício e o exercício ela sentia que potencializava a dor. Mas quando eu fui avaliar, não é o exercício que potencializa, são alguns movimentos que no momento que ela está, ela não tem condições de realizar. E hoje a sociedade, às vezes, ela tem muita dificuldade de entender que se fala muito do exercício, tá, Daniel? E a gente fala assim, precisa fortalecer, precisa fortalecer. O idoso precisa ganhar massa muscular. A pessoa que tem uma lesão precisa treinar força. Eu sempre falo assim, ponto. Quem é o indivíduo que precisa fortalecer? Quem é o indivíduo que eu preciso melhorar a amplitude? Porque não é só ganhar força. Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita. Ele tem que fazer musculação para pegar peso, ele tem que fazer hidroginástica porque é na água. Uhum, Não. Eu gosto sempre de falar, a avaliação funcional, uma avaliação criteriosa de movimento, ela é determinante para que o processo ele funcione. A com mesma certeza. coisa você quando recebe o seu paciente. Você tem diversas terapias que você vai usar. Qual vai dar certo com a Cíntia? Qual vai dar certo com o José? Né? Uhum, Então, isso é muito individual. E esse olhar da individualidade no tratamento da dor, ele é determinante. com certeza. A individualidade de cada um. É, O que a gente tem para usar de forma geral são as mesmas ferramentas. A intensidade, a isso frequência aí. é que vai diferenciar de uma pessoa para outra, né? Isso é muito importante. Agora, o vilão, Daniel, que a gente estava falando anteriormente, é a lombalgia, né? De maneira geral, o que que você mais enfrenta aí para tratar? São as lombalgias, joelho e ombro. São os meus três calcanhar de Aquiles, né? Os nossos três problemas. Eu acho que a gente vive um momento muito bom do exercício. Todas as pessoas estão entendendo que é muito importante fazer. Estão fazendo todas as atividades possíveis e aparentes, né? Principalmente os esportes ao ar livre, os esportes na areia. Só que aí a gente tem hoje, eu encontro um grande problema, né? O indivíduo que ele está indo para atividade física sem ter preparado o seu corpo para isso. E aí a preparação, o fortalecimento, uma estrutura forte para aguentar, né, um ambiente muito instável como a areia, tenho pego bastante. E das três, assim, que eu acho que é mais difícil o processo de tratamento são as lombalgias. É Sim. ainda um trabalho que requer uma atenção gigantesca. Inclusive, né, falando de lombalgia, a gente conversou da última vez sobre aquela paciente do ano passado, que eu acho que chegou lá para mim, ela tomava pregabalina, duloxetina, Você Miozan falou, e Tramadol e nada, nem nada nada, melhorava. nada melhorava. Aí encaminharam ela para mim. Eu fiz um diagnóstico, não achava que era nada de dentro ali da coluna, achava que era funcional até bastante ali na região lombar. A gente começou o tratamento de infiltração, bloqueio, onda de choque. Ela começou a melhorar, eu senti que ela deu uma travada. Eu senti que ela precisava desse plus, que era o movimento.
Aí ela te procurou no mês seguinte, né? Acho que Isso. foi um mês depois. É. Começou, com 2 meses eu consegui tirar todos os remédios dela. Isso Então, aí. assim, esse resultado para mim mostra que não tem como ficar sem. Nosso tratamento junto, ele É, é fundamental. porque assim, é o que eu te falei no início, a gente precisa dessa condição de liberdade de movimento que a medicação, num dado momento, ela me dá, né? Ela vai nos dar, isso é fato. E aí, esse momento de liberdade de movimento é que eu consigo fazer o quê? Realmente melhorar movimento, fortalecer estruturas, e aí esse indivíduo ele vai seguir e você vai conseguir tirar essa medicação. É um processo que o paciente precisa entender. É a ideia de que ele vai chegar num lugar bom, de controle de uma doença, porque a dor crônica é uma doença, e que ele vai ter uma vida. Tendo a lesão que ele existe, que isso não vai mudar, a gente não tem como mudar uma estrutura que está com uma lesão, mas a gente dá um conforto e uma qualidade de vida para ele. Mas é um Sim. processo, né? É um caminho que a gente está seguindo. Daniel, são 8h27. A gente falou que nossas lives seriam de 30 minutos. Sim, Só estou olhando o relógio aqui, porque a nossa ideia é realmente que esse projeto seja lives pequenas, mensais, e que a gente possa ajudar a sociedade. exatamente. Só para a gente não fugir do horário. Nosso próximo tema eu acho que pode inclusive ser lombalgia, né? Pode ser, acho que vale a pena a gente falar de lombalgia, ou falar um pouco dos exercícios e das atividades que a gente pode fazer. Excelente, eu trago Em um pouco outubro, dos tratamentos lá do consultório. o que que você acha? Sim, em outubro a A gente vai gente, definir a data exata. a gente define a data e outra coisa, deixa eu fazer uma propaganda aí, porque a gente tem que falar de algo que é importante. Eu vou estar palestrando no Congresso de Medicina do Estilo de Vida, falando de dor crônica. Eu acho que é importante a gente entender que a gente está já ultrapassando espaços, né? E falando de estilo de vida visando tratar dor crônica. Então, acho que isso é muito importante. E eu já pensei aqui que lá na frente a gente pode pensar aí numa pessoa para falar de nutrição, de sono, para ajudar a gente nesse trabalho mesmo e ajudar mais a sociedade. Depois a gente Excelente. conversa, Esse tá? grupo vai crescer. Esse grupo tem que crescer. Esse projeto vai ultrapassar o telefone e a rede social, eu tenho certeza. A Amém. gente tem muita gente para a gente poder ajudar aí com o tratamento de dor. A nossa página, a gente tem um Instagram, você viu, né? Eu vi, vendo Do lá. Movimento Medicina em Ação. E ali a gente vai colocando as nossas informações. Onde é seu consultório? Fala aí pra gente. Eu trabalho ali na média, né? A gente tá para se mudar, inclusive, que iniciozinho aí de Ótimo. 2026 a gente já tá atendendo, mas hoje eu atendo ali na média. Você atende ali atrás da rodoviária ali, fala pra Atrás da gente. rodoviária, no Gilberto Machado. Na rua atrás da rodoviária, na rua da Clinefro. Depois a gente fala um pouquinho mais, né, dos nossos trabalhos e do que a gente faz mais específico, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que a gente tem uma mesma linguagem, né, Daniel? Exatamente. Educação em saúde, a gente tem uma formação muito parecida, eu no AIS, tem você Sim, nosso empenho. não, então ali o seu coordenador foi o meu coordenador por um Foi. tempo. Então, a gente tem uma linha de pensamento e raciocínio clínico muito parecida. Eu acho que é isso que a gente pode ajudar muito as pessoas em Cachoeiro, no sul do estado. A gente já atendeu gente de fora de Cachoeiro, né? A Já. gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, é isso, pessoal. Mais um trabalho aí que a gente se envolve, né, Daniel? O primeiro de muitos. E que a gente quer trazer para Cachoeiro um trabalho melhor na atividade física e no tratamento da dor crônica. Com certeza. Medicina da dor, tratamento da dor vai evoluir muito. Isso, com certeza.